Bom dia, Day Trader. Eu sou Adriano Silva e esse é mais um Morning Call direto ao ponto, onde o objetivo aqui é trazer as principais notícias e informações que impactam o mercado financeiro para que você faça um Day Trade de qualidade e termine o dia com lucro no bolso. Hoje é dia 15 de dezembro de 2023, uma sexta-feira, a verdadeira sexta-feira trader, porque tecnicamente hoje é a sexta-feira trader, vocês vão entender já já, tá? E não é porque é dia 13 não, porque hoje não é dia 13, hoje é dia 15. Vamos direto para as notícias, tá? Começar falando do Quadruple Wheat, ou seja, é quando vence opções de mercado futuro, de ações, de índices, tudo ao mesmo tempo. Então hoje, em torno de 11h30 até mais ou menos 1h30, fiquem atentos. A gente vai ter meio-dia ali os fechamentos, as trocas de contratos com relação ao vencimento de opções, mas como tem uma série de eventos acontecendo, a gente está num período maluco, não dá nem para dizer que a gente vai ter pancadaria no mercado financeiro, tá? Porque o que costuma ter é isso. Só como a gente já teve uma forte alta no mercado, dado a taxa de juros, tá todo mundo animado, então eu não sei o que pode acontecer hoje, só sei que hoje é um dia de atenção e cautela. Hoje eu não vou operar no mercado financeiro, eu tenho um compromisso, tem um outro evento que eu vou participar, então por conta disso eu não vou estar operando, então eu não vou trazer aqui arriscando a própria pele hoje às 8 horas da noite, eu vou colocar no lugar uma análise day trade, mas é importante para pontuar para vocês que esse vai ser um horário de muita cautela, cuidado e atenção. Também tem a máxima histórica, a gente atingiu a máxima histórica na nossa bolsa de valores finalmente, mas a gente atingiu não no fechamento e sim no movimento do pregão, a gente fechou um pouco abaixo sim, mas estamos bem perto, e no mercado futuro sim, fato, atingimos a máxima histórica, então a gente fica aí acompanhando esse tipo de informação, esse tipo de notícia e vendo os ânimos dos mercados com relação à força da economia nesse primeiro momento e também injeção de liquidez do mercado estrangeiro aqui na América Latina e também no Brasil, tá? Por conta disso, vem essa próxima notícia que eu sempre ouço falar, sempre, eu não estou falando para vocês que é uma orientação, mas um ponto de atenção, que é: comprem ao som de canhões, venda ao som de violino. Eu começo a ouvir sons de violinos, ou seja, todo mundo animado, agora a bolsa vai explodir, o mercado vai bombar, máxima histórica aí à vista. Cuidado e cautela com as ações ou com qualquer aporte que você for fazer no mercado financeiro. Agora exige cuidado, o mercado subiu demais, está esticado, isso não quer dizer que não vai subir mais não, quer dizer que está esticado. Então a gente pode ter realização. Cuidado, isso aqui é só um alerta para vocês em cima de um dos bordões do mercado financeiro. Compre ao som de canhões, venda ao som de violinos. Não é uma orientação, mas é só um ponto de atenção. E agora vamos direto para as notícias e entender o que está acontecendo no horário, no calendário econômico. Então vamos lá, logo no primeiro horário, logo às 9 horas da manhã, tem o IBCBR aqui do Brasil, o índice de preços aqui do Brasil. A gente também tem hoje o PMI industrial americano e um PMI de setor de serviços americano às 11h45. Às 9 horas da manhã tem notícias, às 11h45 tem notícia. E sempre nesse momento eu falo dos principais horários da bolsa aqui para que vocês fiquem atentos, para quem não costuma acompanhar aqui sempre. Às 9 horas da manhã tem a abertura do mercado futuro aqui no Brasil e também tem notícia, então a gente fica atento porque sim, pode dar movimento no mercado. Às 10 horas, abertura do mercado à vista, injeção de liquidez das ações, provável virada de tendência a depender do comportamento do preço. Às 11h30 tem a abertura da NYSE, lembrando que às 11h45 nós temos notícia. Então esse período aí da manhã tem muito movimento no mercado e hoje é Quadruple Wheat. Então a meio-dia também a gente tem informação que pode movimentar o mercado com relação ao vencimento das opções, como eu citei aqui para vocês. Então esse é um ponto de atenção para que você literalmente não vá com muita sede ao pote a depender do movimento do comportamento do preço, tá? Atenção e cautela, esse é o nome do dia de hoje, nessa verdadeira, tecnicamente, sexta-feira trader, tá? E às 11h30, como eu disse, abre a NYSE, a NYSE é o mercado americano, quando voltar o horário de verão, lá para fevereiro, março, a gente volta a abrir a NYSE às 10h30. E agora vamos direto para a cotação das principais bolsas e indicadores mundo afora, começar falando da Ásia, que fechou praticamente toda em alta, com exceção a China, que está numa queda de 0,62% no momento. Europa praticamente toda em alta, com exceção do Reino Unido também, que está numa leve queda de 0,15%. A gente tem os Estados Unidos em alta também. E falando da cotação dos principais indicadores mundo afora, começar falando do nosso EWZ, que fechou em 1,21%, tá? Uma grande alta que a gente teve lá fora, com uma das maiores cotações que eu já vi aqui no EWZ, na nossa bolsa dolarizada, a 35,06 pontos. O barril Brent de petróleo cotado a 77,12 dólares nesse momento, numa alta de 0,50%. Minério de ferro a 135,30, numa queda de 0,18%. DXY, que é o índice do dólar, numa queda de 0,6%. VIX, que é o índice da volatilidade da SP500, conhecido como índice do medo, numa queda de 3,13%. As bitcoins cotadas a 42.894 dólares, numa queda de 0,39%. E nesse momento, se você aqui que me acompanha pelo Instagram, eu sempre falo para você, você quer ver análise do índice futuro, dólar futuro, corre lá para o YouTube. Caso não, desejo a vocês um grande dia operacional e bora pro game!
Para você que está aqui no YouTube, vamos dar uma olhada no que está acontecendo, começar falando pelo índice futuro, 60 minutos, horário dos day traders. Pontuar aqui rapidamente o que aconteceu, o mercado está extremamente esticado, falei isso ontem para vocês, achava até difícil ter uma alta e teve ainda um gap de alta, depois o mercado ficou mais lateral, vindo buscar a média móvel, né? Na verdade a média móvel de nova exponencial vindo buscar o preço. Cuidado e cautela, o mercado está muito esticado. Nesse momento, 60 minutos só diz uma coisa para mim. Estamos esticados, ou ficaremos lateral, ou faremos pullback. Não tem espaço nesse momento, pelo que eu tô vendo, nos 60 minutos, para maiores altas. Apesar de poder sim ver um comportamento um pouco mais altista, como a gente viu ontem aqui, tá? Levemente para cima, como eu disse ontem, tá? Ontem o que poderia acontecer, que eu disse para vocês, o mercado pode abrir com um movimento e ficar levemente para cima para depois lateralizar. Não acho que vai dar uma pancada de alta, como aconteceu no dia anterior, e isso se refletiu. Ou o mercado pode cair. Então ele lateralizou aqui, como eu disse ontem para vocês. Vamos dar uma olhada no diário, tá? Vamos pro diário aqui para ver se o diário diz alguma coisa melhor aqui pra gente. E olha, de fato o diário diz, tá? E o diário diz uma coisa bem chata, tá? E eu vou pontuar para vocês. Se nós temos o topo histórico sendo atingido, tá? E nós temos de fato o topo histórico sendo atingido praticamente aqui no índice futuro, principalmente, mas no mercado à vista também. Nós temos aqui um candle, e eu afastei muito para pontuar esse candle aqui para vocês. Deixa eu aproximar. Nós temos aqui um candle fazendo um movimento bem chato, tá? Deixa eu aproximar aqui de novo para vocês, aproximar bastante para que vocês possam olhar. Eu vou até colocar esse aqui um pouco mais para o meio, para efetivamente mostrar para vocês aqui o ponto, tá? O mercado fez esse movimento de alta e deixou esse candle aqui. Esse candle aqui pode se configurar sim uma estrela cadente a depender do comportamento do dia de hoje, tá? Se a gente vê um movimento baixista aqui, ou seja, um movimento que rompa e feche para baixo esse candle no fechamento do dia, a gente pode ver aqui um movimento mais em queda, tá? Para vir buscar inclusive a média móvel de 9 períodos exponencial e a de 20 aritmética que está bem abaixo do preço. Não porque ele vai vir na média, mas sim porque o mercado está esticado, está muito esticado na alta. Ainda mais por conta do candle que fez ontem, tá? Foi um candle de muito volume financeiro, bem acima da média e espantoso. O candle de ontem, o candle de anteontem, tá? De quarta-feira, da super quarta. O candle de ontem de quinta-feira, a gente viu também um volume financeiro bem alto, tá? Um volume financeiro que segurou um pouco mais o preço, óbvio, porque ele tá esticado. Então, muita gente aqui, os big players, ó, pensem o seguinte, eu vou trazer aqui para vocês uma informação interessante, uma visão diferente, tá? Imagina o seguinte, o mercado fez todo esse movimento de alta, indiferente do que empurrou o mercado para cima. Olha só, todo esse movimento de alta. Eu não tô falando aqui que é um pump and dump, não tô falando aqui que é uma manipulação do mercado, tô falando aqui que é uma lógica do mercado. Todo esse movimento de alta, isso aqui teve muito lucro. Alguém aqui está ganhando dinheiro nesse movimento. Alguém que eu digo os big players, os grandes fundos de investimento. Aí o mercado lateralizou aqui, sugerindo que alguém aqui estava literalmente começando a distribuir dinheiro. Mas não, isso aqui virou uma acumulação porque o mercado subiu mais. Então nesse lucro todo, em algum momento tem que ter realização. Ou seja, em algum momento esses grandes fundos, os big players, eles têm que colocar o dinheiro no bolso. E nesse momento o mercado vai começar a lateralizar e fazer uma leve queda ou até fazer um pullback um pouco mais abrupto com uma possível reversão de tendência dependendo do que vai acontecer. Nós temos aqui notícias com relação ao que está acontecendo no nosso cenário econômico interno, que a gente está aumentando dívida interna. Então isso é estranho, tá? A gente vê uma questão econômica um pouco mais emblemática e complicada, lógico, com uma grande injeção de dinheiro estrangeiro que faz sim com a nossa bolsa vá para cima, tem fundamento sim, fato, para que a bolsa suba mais, mas a gente tem um grande ponto de atenção com relação a todo esse movimento. Então aqui, como eu disse para vocês, era o som dos canhões. Aqui eu começo a escutar som de violinos, então por isso que eu estou preocupado alertando isso para vocês, dizendo, cuidado, cautela, atenção, porque tem coisa acontecendo aí e a gente tem que ficar atento para de repente não sair animado comprando ação e tomar bomba no mercado. Bom, com relação ao índice futuro, é isso que eu vejo para vocês, entendo que o mercado vai ou lateralizar ou fazer uma leve queda, não vejo nenhum movimento mais abrupto para o alto não, para um movimento de altista aqui com relação ao comportamento do preço, então esse é o ponto de atenção com relação a isso. Agora vamos direto para o dólar, tá? O que acontece no dólar? E o dólar aconteceu aqui uma coisa bem maluca, tá? E por que bem maluca? Eu também imaginei ontem com o movimento do dólar que a gente ia ter um movimento de lateralização, talvez um pullback, talvez ele batesse aqui na média móvel de 200 períodos e voltasse. Era isso que eu imaginava, só que o que o mercado fez? O mercado fez um gap de baixa, só que nesse gap de baixa, forçando o mercado para baixo, ele voltou. Coisa que o índice não fez, sugerindo aqui um pullback, coisa que o índice não fez. Então aqui eu estou mais confortável para dizer, existe a possibilidade sim do dólar cair por conta desse retorno. Vamos ver qual foi o comportamento do movimento diário, que vai falar muito mais do que o comportamento do movimento dos 60 minutos. Lembrando que a gente estava naquele movimento de romper o movimento de alta, tá? De baixa, quer dizer, vamos lá, vamos dar uma olhada no diário. E olha só, deixa eu afastar um pouco mais o gráfico aqui, para poder ver melhor o diário. E o diário devolveu um movimento muito forte, tá? Lembra que eu falei para vocês, ó? Olha só, eu vim falando para vocês que aqui o dólar tá numa grande lateralização, tá? Vamos desenhar aquele caixote lá que eu desenhei para vocês, tá? Que eu sempre desenho aqui para vocês para mostrar a lateralização do dólar. O dólar tá numa grande lateralização e ele vira e mexe, ele faz o mesmo comportamento que eu venho dizendo para vocês, ó.
todos, se você pegar todos os bom dia day traders que eu postei aqui nos últimos tempos, você vê isso acontecendo, ó. Máxima, o mercado vem aqui, ele marcou esse topinho aqui com o gap que ele deu. Caiu, bateu aqui nesse topo, nessa região, caiu, bateu aqui de novo nessa região, ele lateralizou um pouco, brigou, chegou, bateu, caiu. De novo ele veio brigar naquela parte superior e caiu de novo, caiu muito forte, óbvio, uma violência grande aqui com relação a isso. Tem espaço aqui para fazer um pullback, voltar a cair, brigar aqui na parte inferior, para depois de repente ele decidir se vai romper ou se vai voltar? Tem, mas essa é uma grande lateralização, essa é uma grande consolidação, óbvio, uma consolidação acontecendo com um range interessante. A gente tem aqui, ó, um range de 98 pontos, lembrando que a média de movimento do dólar é de 54 pontos. O que eu tô vendo aqui, qual é a grande possibilidade, qual é a lógica? Tá? A lógica do dólar aqui me diz o seguinte, o dólar vai vir aqui, ó, ele fez um movimento de pullback, ele pode vir fazer um movimento de queda, porque ele tá bem no meio, o fechamento dele foi bem no meio dessa lateralização, então ele pode fazer um movimento de pullback e fazer uma queda, ou ele pode inclusive brincar na parte superior aqui do mercado. Então o dólar ele tá muito mais difícil de entender qual vai ser o comportamento dele, entendendo que a gente está num range grande, então ele pode fazer movimentos elásticos para tanto para um lado quanto para o outro, porque a consolidação aqui é grande com relação ao dólar. Então, dólar atenção, índice eu vejo uma lateralização para uma queda, dólar está incerto com relação ao movimento dentro desse range, podendo hoje subir ou cair, a depender do comportamento, porque o fechamento foi bem no meio do caminho, então a gente fica atento com relação a isso. E agora que chegamos ao final, falar para vocês, hoje de novo, vou repetir para vocês, não vou operar hoje de novo, tá? Tem um evento, então vou participar desse evento, não vou conseguir operar, mas vou deixar no lugar a análise day trade no final do dia. E, como eu sempre digo para vocês, espero que vocês tenham um ótimo dia, lucro no trade sempre e bora pro game, galera!